Responde aqui pra mim. Você consegue levar um carvão no seu bolso, aceso, sem machucar a sua perna? Agora outra coisa. Você consegue andar sobre brasas sem queimar o seu pé? Acho que não, né? 10,000 may fall, but we will remain. Olá, meus queridos, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje eu queria falar com vocês sobre uma coisa muito complicada. Tentações no namoro ou na vida de solteiro, tentações sexuais, entenda como você quiser. Coisas que te levam a fornicar, ok? Vamos começar pelo básico. O que é fornicação? O que é o pecado de fornicação? É você cometer ou praticar atividades sexuais fora do relacionamento. Não necessariamente só o sexo com penetração, mas, por exemplo, uma mãozinha no lugar onde não deveria estar e coisas do tipo. Você se excede ali nos carinhos. Eu comecei com essas duas perguntinhas sobre as brasas, sobre o carvão, porque essas duas perguntas estão no livro de Provérbios e nós, sem delongas, vamos para o texto bíblico. Em Provérbios 6, no versículo 27 e 28, está escrito o seguinte: Pode alguém carregar fogo consigo sem queimar a própria roupa? Ou pode alguém caminhar sobre brasas sem queimar os próprios pés? E a gente sabe que a resposta é óbvia. Não. Então, do que ele está falando aqui, né? Se a gente volta a alguns versículos, a gente vai perceber que ele está falando sobre adultério, sobre você estar com uma pessoa que já é comprometida. Tanto é que no versículo 26, que é o versículo anterior, ele vai dizer o seguinte: se a prostituta procura um pedaço de pão, a mulher casada quer uma vida preciosa. Ou seja, enquanto a meretriz, a prostituta, ela se preocupa, ela se contenta, aliás, em receber o seu salário, um pagamento por aquele momento, a mulher casada ou o homem casado, ele quer uma vida preciosa, que é o quê? Ele quer exigir muito mais do que aquela, porque aquela ou aquele fazia aquilo por remuneração, por sobrevivência. Já o outro quer por prazer. Ele quer fazer esse tipo de... Ele quer adulterar por um prazer da sua carne. Então, se você pagar, não vai adiantar. A pessoa vai falar: Quê? O que é isso daqui? Mas esse versículo 27 e 28 sempre fizeram muito sentido para mim, mesmo que eu não nunca tivesse cometido uma situação de adultério. Porque quando a gente namora, ou quando até mesmo a gente tá solteiro, por exemplo, problemas com pornografia, que são tentações na área sexual, mesmo que você não seja casado ou não esteja em um relacionamento. Quando você está nesse tipo de situação, esses versículos se encaixam perfeitamente. Por quê? Ele fala a respeito de brincar com uma coisa que é perigosa. Então, ele fala o seguinte: alguém pode carregar fogo consigo sem queimar a própria roupa? A ideia aqui é de você levar um carvão aceso dentro do bolso sem queimar a sua roupa. E a gente sabe que isso não é possível. A gente sabe que o fogo queima, que ele, em contato com a nossa pele, machuca, deixa feridas. E aí o que ele tá dizendo é o seguinte: você consegue brincar com os limites do que é perigoso? É exatamente isso que ele tá dizendo. E aí ele dá um outro exemplo em forma de pergunta: pode alguém caminhar sobre brasas sem queimar os próprios pés? Ou seja, e esse carvão aceso, você consegue andar por cima dele sem se machucar? A gente sabe que a resposta é não. Então, qual é o aviso e a orientação que Provérbios nos dá? Não brinque com os limites daquilo que é perigoso. Muitas vezes, a gente vê pessoas jovens fazendo a pergunta seguinte: qual é o limite no namoro? Só que a pergunta certa não é essa, porque quando você procura um limite, é para você saber até onde você pode ir. E é basicamente assim. Eu tenho uma caneta aqui. Eu sei que daqui para cá é seguro. Daqui para cá é um precipício, certo? Quando a gente taxa um limite no namoro ou no relacionamento, o que a gente quer fazer é andar aqui, ó. A gente quer andar em cima do limite. Então, se te dissessem o limite no namoro é o beijo,
você vai andar no beijo. Você vai ficar ali, ó, na beira pra cair pro precipício. Se te disserem o limite do namoro é a mão na cintura, você vai ficar com a mão ali na cintura, porque o seu interesse é ir até o máximo que dá naquela situação. Mas o que a palavra de Deus diz é que isso é perigoso. Você está brincando com uma coisa que é perigosa e que tem consequências. Sabendo disso, então, o que é o melhor pra gente, né? A palavra de Deus diz, e eu vou colocar a referência bíblica aqui do lado, fujam da aparência do mal. Deus criou as relações entre homem e mulher. Então, ele coloca os parâmetros porque foi ele que criou. Ele sabe qual é a melhor forma de viver esse momento na sua vida. Então, não espere andar no limite do que é o correto. A palavra de Deus fala, fuja da aparência do mal. Se parece errado, evite. Ah, mas é só uma mão na cintura. Parece errado? Dentro de você, o seu espírito diz que tem alguma coisa errada, testifica de que aquilo não é um bom caminho? Não faça. Hoje você pensa que você está perdendo, ou que você está abrindo muita mão e está deixando de viver coisas que você poderia estar vivendo. Mas você vai ver que se você realmente preza essa pessoa, se você realmente quer um compromisso sério com ela, e você escolhe levar o relacionamento adiante e se casar com ela, você vai ter o resto da vida para aproveitar o relacionamento com essa pessoa. Então, para que se apressar nesses primeiros momentos que vocês têm juntos, que é o momento do namoro? Não vale a pena. Não troque essa vida inteira que você vai ter para conhecer a pessoa por 1 ano, 2 anos que você vai ter ali no namoro. A intimidade no namoro, ela dificulta a sua capacidade de raciocínio. O namoro, ele é o período para você conhecer a pessoa e ver os defeitos dela, se ela tem defeitos suportáveis para você levar a um casamento ou se não. E quando a gente se envolve fisicamente, a nossa capacidade de raciocínio, de enxergar racionalmente as coisas, ela é afetada, porque você está encantada, seus hormônios estão à flor da pele e você só consegue pensar como aquela sensação é boa para você. Muito provavelmente você está entre a fase dos 12 aos 22 anos, então é uma década. Supondo que você está nesse período, você também vai tomar várias outras decisões que são importantes nesse mesmo tempo. Então você tem que pensar a respeito da sua profissão, você vai ter o seu primeiro emprego, você vai começar a formar ideias sobre as coisas e vai começar a conhecer um pouco melhor sobre o seu relacionamento com Deus. Então você tem muitas coisas para pensar nessa década. E se você não pensa bem sobre o relacionamento, se você não vive ele da forma correta, isso interfere em todas as outras coisas. Aqui é válido também você entender os limites que a sua igreja impõe a respeito de relacionamento, os limites que a Bíblia impõe sobre relacionamento e os limites que os seus pais impõem sobre relacionamento. É importante você se permitir estar debaixo da autoridade das pessoas, e nós já falamos sobre isso em um outro vídeo aqui que eu vou deixar no card para vocês. A gente vê, não é com pouca frequência que a gente vê pessoas que mudaram a decisão da faculdade por causa do namorado, ou que deixaram de fazer tal coisa por causa do namorado. E essa década, gente, é a década de produção da sua vida. Você tem que estar ali, ó, no gás, produzindo, plantando para o seu futuro. E se todas as suas decisões estão afetadas por essa ótica que você tem agora, pode ser que você tome decisões baseadas na emoção. Entende? Decisões que são importantes para o seu futuro. Outra coisa que é importante é você entender no que isso implica. A gente pode falar, discorrer em outros vídeos aqui sobre fornicação, mas você precisa entender o que isso implica na sua igreja. Ok, se hoje eu e o meu namorado nós tivéssemos tido algum problema ou a gente tivesse que chegar ali no pastor e falar, pastor, nós passamos dos limites, nós fizemos isso, fizemos aquilo. O que é que, dentro da doutrina da sua igreja, aconteceria? Você está preparado para lidar com fibra com as consequências? Ou, nesse momento, você, olhando para si honestamente, você iria pular fora da raia? O meu conselho para você nesse vídeo é o seguinte, preste bem atenção. Não brinque com os limites. Não brinque com os limites. A palavra de Deus, ela é muito
clara e explicativa sobre as coisas. Eu sei que tem passagens que são mais difíceis de compreender, mas se você se esforçar e procurar compreender de verdade, se você estiver realmente empenhado, Deus não deixa oculto as suas diretrizes. Ele não deixa oculto. Então, a Bíblia tem orientação para as coisas. E a partir do momento que a palavra de Deus fala, não é bom que você viva essa vida no limite, não é bom que você viva essa vida no limite. Pensa comigo, se você desenvolve um aplicativo, se você cria um celular e você fala, olha, esse celular não pode, ele não resiste à água, então não deixe cair na água. E a pessoa deixou cair na água. A culpa é do celular? Não. A culpa é minha que desenvolvi o celular? Não. A culpa é da pessoa que deixou o celular cair na água e ele não resistiu, porque ele não foi programado para isso. O relacionamento foi criado por Deus. Ele sabe a melhor forma de viver e você, como usuário, você tem que respeitar as regras desse relacionamento. Porque se você não respeita e depois dá errado, você se fere e você se machuca, a culpa é de Deus que desenvolveu o relacionamento ou é sua que não seguiu as regras dele? Esse vídeo foi um vídeo mais para orientação e para expor para você esse versículo que é tão rico para mim, não saiu da minha mente. Então essa imagem da brasa no bolso não sai da minha cabeça sempre que eu vejo uma pessoa com dificuldades no namoro ou passando tentações na vida de solteiro, eu penso a respeito desse versículo e eu espero que ele tenha ficado gravado no seu coração também, para que você não se esqueça de que a orientação de Deus é para você não brincar com os limites de algo que é perigoso. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter compreendido. Deixa aqui o que você entendeu. Se você ficou com alguma dúvida ou quer fazer algum comentário mais particular, manda para mim no direct, eu vou estar disposta a ouvir e a conversar com você. Nós temos vídeos aqui nesse canal todas as quartas e sábados e eu espero você no próximo vídeo. Um beijo, tchau!